Para essa semana, o tarô nos trouxe essa carta, a Rainha de Espadas. Uma carta bastante desafiadora. Mas, antes de explicar sobre ela, vamos às apresentações. Eu sou o Dario Vialuz, essa é a Casa Ruta, um espaço para a gente falar de tarô, magia e bruxaria. E você está no vídeo sobre a carta da semana, o conselho do tarô para a sua semana. Nesta vez, semana de lua minguante. Então eu sempre gosto de lembrar que, diferente de outros lugares, a gente tira a carta, esse conselho do tarô para sua semana e, na verdade, usamos o tarô como uma forma da gente se comunicar, nesse caso aqui, no nosso caso, com a Mãe Natureza. Então a gente embaralha as cartas e embaralha ela antes, ou embaralha ela antes com bastante concentração, com bastante tranquilidade, para poder me comunicar corretamente e estar bem concentrado na hora de tirar essa carta. Então essa carta aqui, ela não é uma carta simplesmente aleatória, Ela é uma carta que vem como uma resposta da Mãe Natureza para a energia que ela está nos transmitindo durante essa semana, associada aí com a regência da Lua. Então, é realmente um momento bastante desafiador, essa regência de Lua minguante com Rainha de Espadas. Porque a Rainha de Espadas é uma carta que fala sobre administrar as frustrações causadas por pensamentos rígidos. Quando a gente está numa vivência de Rainha de Espadas, quando a gente assume essa postura de Rainha de Espadas na vida, a gente se torna uma pessoa muito fria e calculista, A Rainha de Espadas, ela é a grande administradora do tarô. Ter esse potencial para certas situações é muito importante, A gente conseguir olhar para a nossa vida, olhar para a nossa semana, olhar para uma tarefa que a gente tem para desempenhar e conseguir organizar as tarefas, as atitudes, as posturas, ou então a função de cada pessoa dentro daquele objetivo, quando é um objetivo, nesse caso, compartilhado com outras pessoas, você conseguir separar as tarefas, e falar, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então é isso que faz uma administradora, Ela vai organizar e definir o que cada um tem que fazer para todos atingirem o mesmo objetivo, a mesma missão. Mas, quando associado com a Lua minguante, aí a gente vai mexer com outras questões, Porque a Lua minguante, ela fala pra gente sobre, como eu sempre falo aqui, em cada fase da Lua, a Lua minguante fala pra gente se livrar daquilo que não nos serve mais, Então a Lua minguante, ela é uma fase da Lua que a gente pode usar como um recurso, como um momento mágico, para a gente ou abrir mão de coisas, pessoas, relações que não estão nos agregando, que não nos estão levando para lugar nenhum, nos afastar dos obstáculos, tomar decisões de coisas que já não servem mais, Então às vezes a gente está precisando mudar de rumo, e você quer mudar de rumo assim, eu não quero mais voltar para esse caminho. E aí a Lua minguante é a fase para você se dedicar a encantos, a feitiços, a magias, que realmente dê esse corte e aquela experiência de vida que você está tendo não volte nunca mais, Mas também a Lua minguante é uma fase que pode ser usada para a gente trabalhar, dentro do raciocínio da ligação do bruxo, da bruxa com a natureza, dentro dessa visão mais pagã da coisa, a Lua minguante é a fase onde você prepara a terra, onde você vai arar a sua terra, organizar a sua terra, separar adequadamente os seus canteiros para poder fazer um bom plantio. Então é na Lua minguante que você faz esse preparo da terra, bota adubação, vê se está tudo certo. E essa mesma lógica a gente tem que aplicar à vida. Quais são as coisas que precisam ser reajustadas, reorganizadas
para a gente conseguir seguir. Mas aí, de novo, a Rainha de Espadas, ela vem trazer uma mensagem muito mais voltada para o nosso intelecto, para o nosso aspecto mental, né? Então, quais são essas questões mentais que a gente às vezes está preso e, junto com a mensagem da lua minguante, a gente está precisando abrir mão, né? Quais são as ideias, quais são os pensamentos rígidos, quais são as crenças que você está se apegando e que não está te levando para lugar nenhum. Essa é a grande reflexão que traz a Rainha de Espadas. Você está pronto para eliminar dos seus pensamentos as crenças que te limitam, as crenças sobre si mesmo que te impedem de avançar? Você está preparado para iniciar esse movimento? Às vezes, a gente está preso a uma situação bastante frustrante que aconteceu conosco no passado, né? E está ali rígido, preso, né? Às vezes se culpando de coisas que não foram necessariamente culpa sua, né? Ou, às vezes, não aceitando que uma determinada pessoa agiu com você de uma determinada forma, né? Uma pessoa que agiu de uma maneira grosseira ou desrespeitosa, ou então uma pessoa que traiu a sua confiança. Então, aí a gente fica ali ruminando, né? Aquela coisa, eu não aceito, eu não quero, como que essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo, né? Isso é um exemplo de um pensamento rígido que nos impede de avançar, porque como é que você vai avançar se você fica constantemente preso naquilo que aconteceu no passado, né? O presente está aqui, as coisas estão acontecendo agora, né? O que aconteceu no passado, por mais doloroso, por mais inaceitável que tenha sido, não pode ser uma âncora que te impede de conquistar novas coisas, né? Não é porque uma pessoa te traiu no passado que outra pessoa vai te trair no futuro, ou que todas as pessoas vão te trair no futuro, né? A gente precisa ser um pouco mais flexível em relação ao que a gente acredita que a vida está disposta a nos oferecer. E aí vem a Mãe Natureza, através aqui desta carta, nos dizer isso, que vão acontecer coisas, vão acontecer situações, pessoas vão se aproximar da gente, e que vai ser muito delicado esse jogo das relações, essas relações interpessoais, porque vai mexer ali, a gente vai estar sempre muito sensível mentalmente para lidar com certas colocações de certas pessoas, né? É o famoso gatilho, né? Que é um termo aí que está bastante popular. Você vive uma situação e essa situação diz respeito a você, diz respeito à sua experiência de vida, diz respeito às suas dificuldades, às suas questões internas, mas aí você vai na padaria, o padeiro fala com você de um jeito e aí já mexe lá dentro, você já fica, nossa, mas como é que pode, sabe? E às vezes não tem nada, uma coisa não tem nada, não tem relação uma coisa com a outra, né? Porque o padeiro não conhece você, não sabe das suas angústias, não sabe, né? A pessoa não é responsável pelas dores que você carrega de outra pessoa, do passado. E o mesmo vale para alguém que você convive, né? Para alguém da sua família. Às vezes a gente fica muito preso às nossas crenças, às coisas que fazem sentido para nós, e se acomoda dentro daquele pensamento rígido e passa a acreditar que o outro, que quem convive conosco, que as pessoas da rua, por terem uma vida semelhante à nossa, nos compreendem da mesma forma que nós. E isso não é verdade, porque só dá para você conseguir compreender o outro se existe comunicação. Só que para existir comunicação, uma comunicação sincera, uma comunicação aberta, é preciso que
todos os envolvidos na conversa estejam abertos à compreensão, abertos a escutar, né? E para escutar, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, deixar as nossas certezas de lado, né? Porque às vezes o outro percebe a gente, ou percebe uma determinada situação de uma maneira completamente diferente. E aí a gente tá tão rígido ali, não, porque é do jeito que eu tô vendo, não tem como ser de outro. E aí a gente perde a oportunidade de, às vezes, encontrar uma solução para um problema que existe ali dentro da sua casa, dentro da sua família, na convivência com os seus filhos ou na convivência com a sua vizinhança, né? Às vezes as coisas, para serem resolvidas, só precisa assim de um pouquinho de boa vontade da nossa parte, um pouquinho de flexibilidade da nossa parte. Às vezes é mais importante se calar e aprender a escutar, aprender a acreditar que o outro realmente vê daquela forma, do que de simplesmente se agarrar na nossa verdade e querer convencer o outro, querer converter o outro do nosso ponto de vista, né? Tem que sair dessa coisa da briga, de quem está certo e de quem está errado, para um lugar de os dois podem estar certos e os dois podem estar errados ao mesmo tempo, em olhares e percepções diferentes dentro do mesmo assunto, né? E é importante fazer esse exercício, principalmente quando sai aqui uma rainha de espadas. Vou mostrar aqui de volta a carta para vocês. A rainha de espadas, ela se coloca muito na defensiva de determinados assuntos, porque ela muitas vezes está em sofrimento por conta dessas situações que passaram e que precisam ser digeridas, precisam ser vistas de outra maneira, precisam ser colocadas nos seus devidos lugares, de entender, ó, isso aqui aconteceu comigo, mas o outro não tem culpa, a pessoa no trânsito não tem culpa dos meus problemas. Se for para mim lidar com as minhas frustrações, lidar com a minha raiva, querer as coisas de um jeito específico, eu vou direcionar isso para a direção certa, né? Eu vou deixar para lidar com essa rigidez, com essas crenças, com essas certezas absolutas, às vezes com um psicólogo, porque ele vai me ajudar a flexibilizar os meus raciocínios. Ou então, se eu estou com uma revolta contra alguém, eu vou tentar conversar com essa pessoa que me incomoda, com essa pessoa que me frustra. A pessoa está disposta a nos escutar, mas a gente fica naquela coisa, não, porque ela não quer, ela não acredita, ela não aceita, né? E aí é preciso, né, baixar um pouco a guarda e realmente estar disposto, estar aberto para o diálogo. É claro que aí veio um conselho muito importante para essa semana: se abrir para o diálogo e encontrar pessoas abertas para o diálogo nesta semana não é das coisas mais fáceis, porque vai estar todo mundo meio que dentro dessa rigidez mental. Vai estar todo mundo meio preso, assim, não aceito, tem que ser do meu jeito. Então, essa não é uma semana, apesar de tudo que eu falei, para iniciar conversas difíceis, né? Na semana passada já também não era muito fácil, porque saiu o Rei de Espadas, que é a contraparte aqui da rainha, né? Também não era uma semana fácil de ter conversas difíceis, mas nessa, então, não tenha, né? Essa semana de lua minguante é o momento para você fazer as suas reflexões internas, sabe? Se reserva, reflita. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Quais são os pontos que eu preciso flexibilizar? Quais são as minhas teimosias? Quais são as minhas crenças limitantes? Será que eu estou acreditando que eu não mereço alguma coisa? Que eu não mereço ser amado, não mereço ser amada? Que eu não tenho valor? Que as pessoas à minha volta não me reconhecem? Que as pessoas não me valorizam? Será que eu acredito que o meu tempo já passou? Será que eu acredito que eu estou ultrapassado ou ultrapassada?
e que não é mais direito meu sonhar ou ter expectativas, porque, né, meu tempo já acabou, o meu sonho já ficou para trás, quando eu era jovem talvez eu conseguisse, agora não dá mais. Então esse tipo de crença, ela nos restringe, ela nos impede de avançar, nos impede de buscar coisas melhores. Então essa semana é para isso, para refletir sobre essas crenças. Quais são as crenças que você se apega? Quais são as palavras de cobrança, as palavras autodepreciativas? Quais são as críticas, as coisas que você diz para você mesmo, que te diminuem, que te fazem sofrer, que fazem você se sentir um zero à esquerda? Reflita sobre isso. Pega um papel e anota. Quais são essas coisas? Quais são essas crenças? Para deixar bem claro, para você ver o tanto de lixo que você está acumulando dentro da sua própria mente. Porque esse é o momento para fazer isso e jogar isso fora. Não fique acumulando lixo, não fique acumulando autodepreciação, não fique acumulando vitimismo, não fique acumulando crenças negativas a seu próprio respeito na sua vida. Não faça mais isso. Pega esse acúmulo de lixo que você está juntando na sua mente e joga fora e descarta. Então esse é um exercício que você pode fazer, que é uma das técnicas mais clássicas da bruxaria, né? Você pega todas essas palavras negativas, o que você considera como seu defeito, qualquer absurdo que você fala sobre si mesmo, anota num papel, faça uma lista e queima. Aproveita essa energia da lua minguante que vai entrar para fazer isso. E se concentre, realmente se coloca nesse lugar de falar, eu mereço coisa melhor. Agora, nesse instante, eu me livro de toda essa densidade, de todas essas palavras depreciativas, de todas essas crenças que me impedem de viver uma vida melhor, de viver a totalidade da realização do meu ser. E entrega para o fogo. E deixa o fogo queimar, levar embora e destruir essa visão distorcida e negativa a seu próprio respeito. Porque você é um ser humano completo. Você tem inteligência, você tem capacidades, você tem ferramentas para atuar na vida. Eu tenho certeza que você tem, dentro do seu repertório de atuação, talentos, coisas que você sabe fazer muito bem, que você olha em volta e você fala assim, nossa, mas ninguém consegue fazer isso. E aí se você entra nessa energia aqui de, o que eu estou fazendo nem é tão bom assim, você vai ficando com um pensamento rígido, você vai alimentando essa crença de que você não tem valor, que as coisas que você faz não é tão importante assim, e aí a vida vai passando, e você não desenvolveu aquela habilidade que já era para estar num outro nível de realização. E eu tô aqui viajando na maionese, e eu não tô aproveitando esse talento, só porque eu tô acreditando que eu não sou bom o suficiente. Vamos acordar para a vida, né? Vamos acordar para a vida, vamos exercitar os nossos talentos, vamos aproveitar as coisas que a gente sabe fazer. Mas eu preciso ter tal habilidade, porque tal habilidade que é a habilidade reconhecida. Para de papo furado. Isso aí é só outra crença limitante. Porque, às vezes, se você pesquisar bem, se você encontrar o caminho certo, você vai ver que a habilidade que você tem é justamente a habilidade que você precisa para mudar a situação da sua vida. Se não ela diretamente, alguma coisa que está atrelada a ela. Então, fica essa reflexão de realmente jogar fora, jogar no lixo, crenças que te limitam, crenças que te impedem de valorizar os seus talentos e passar, depois de queimar essas coisas no fogo, a trabalhar em prol de si mesmo e da valorização de tudo aquilo que você faz bem feito. Bom, acho que eu já falei bastante sobre a Rainha de Espadas. Acredito que já deu para entender, pegar qual que é o recado, qual que é a importância, né, dessa semana. Então, agora eu peço humildemente que vocês curtam esse vídeo, que é muito importante para ele ser mostrado para outras pessoas que talvez estejam precisando dessa mensagem. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Gostou dessa mensagem? Quer aprender um pouco mais sobre o tarô? Siga, porque toda semana, toda segunda-feira, tem vídeo comigo explicando
o significado de alguma carta do tarô aí dentro dessa associação da Mãe Natureza, dentro da visão da bruxaria relacionada aí com a fase da lua que tiver na nossa semana. Então, façam essas coisas, curtam, sigam, compartilhem, é muito importante para o vídeo alcançar outras pessoas. E antes de eu me despedir, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho, e deixar aqui o convite para você que gostou dessa mensagem, que achou que essa mensagem fez sentido para o seu momento de vida, a vir se consultar comigo, a marcar uma consulta de tarô. Às vezes você está precisando só da resposta para uma pergunta ou outra, alguma coisa mais pontual. A gente tem um preço mais em conta para você ter a resposta para essas suas perguntas. Sejam perguntas sobre si mesmo, seja perguntas sobre a sua relação com alguém, seja perguntas sobre decisões que você precisa tomar para a sua vida. Está precisando de uma consulta um pouco mais elaborada, mais complexa, que pegue vários aspectos da sua vida, vida profissional, vida afetiva, vida espiritual? Então, também tem a consulta completa. É 1 hora, né, entre 40 e 60 minutos, né, de atendimento, onde a gente consegue destrinchar vários aspectos da sua vida, e eu tenho certeza que é o que você está precisando para sair, né, dessa coisa às vezes confusa que te impede de avançar, né? E às vezes a gente está preso em certas coisas e nem faz ideia, né? Como por exemplo, essas crenças, como eu falei nesse vídeo, às vezes você tá com uma crença negativa a seu respeito, e no tarô a gente tem como descobrir onde que essa crença começou, qual foi a situação específica que fez com que você se visse como uma pessoa que não merece certas coisas. Fica aí uma pergunta boa para fazer pro tarô, não é? Então deixa aqui o convite, se interessar, entre em contato com a gente, vai ser um prazer eu te atender com o tarô, ou mesmo você conversar com a bruxa desta casa, a Anne Abrão, sobre outras questões espirituais e que envolvam a magia, a bruxaria e a espiritualidade. Tá certo? Então, eu encerro hoje por aqui e aguardo vocês tanto nas outras redes sociais quanto aqui no YouTube na próxima segunda-feira, com mais uma carta, com mais um conselho do tarô para sua semana. Tá certo? Por hora é isso. Até mais.